E aí, gente, tudo? Vamos para mais uma dica, então? Hoje nós vamos falar sobre processo disciplinar, sobre uma fasezinha específica do processo disciplinar, que é o recebimento da representação. Isso já caiu na prova e eu vou te explicar a partir de agora o que é importante você saber nessa fase do procedimento disciplinar, que é o recebimento. Vem comigo! O recebimento da representação disciplinar está previsto no artigo 56 do Código de Ética. E o que está escrito lá? Que a representação ela deve ser formulada ao presidente do conselho seccional ou da subseção e vai ser formulada por escrito ou verbalmente com identificação do representante. Então, o que é importante você saber? O presidente do conselho seccional e o presidente da subseção podem receber. Quando eles recebem essa representação disciplinar, eles encaminham para o Tribunal de Ética naqueles estados em que houver o Tribunal de Ética. Porém, hoje existe Tribunal de Ética em todos os estados, beleza? Beleza? No final das contas, quem vai poder receber a representação disciplinar? Presidente do conselho seccional, presidente da subseção ou diretamente o Tribunal de Ética, o presidente do Tribunal de Ética. E se for recebida pelo presidente do conselho seccional ou da subseção, eles vão encaminhar ao Tribunal de Ética. A representação, ela pode ser escrita, normal, a pessoa vai lá, redige ela mesma uma petição inicial, ou ela contrata um advogado para fazer a petição inicial dela. Não é obrigatório ter um advogado para fazer a representação disciplinar. E uma coisa importante que você precisa saber é que ela pode ser feita de forma verbal, ela pode ser feita de forma oral. Então a pessoa, ela não quer escrever, ou ela não tem instrução para escrever, ou ela é analfabeta. Ela pode, mesmo assim, ir na OAB representar um advogado. Ela vai lá, ela narra para o funcionário lá da ordem o que aconteceu. Isso vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser colhido o que ela está falando, então vai ser reduzido a termo, a pessoa vai assinar e a representação, então, se cumprir os requisitos do artigo 57, que são os requisitos da petição inicial, ela vai ser dado andamento normalmente. A questão que caiu na prova, que está aqui embaixo, o que acontecia? Falava do recebimento, por quem poderia ser recebida, isso não era um problema assim, então não era uma controvérsia tão delicada, vamos dizer assim, mas depois perguntava se poderia ter sido feita de forma verbal e se o representante necessariamente teria que se identificar. Sim, o representante necessariamente tem que se identificar para que se constitua a tal da fonte idônea, né, que a representação ela tem que vir de uma fonte idônea, não pode ser anônima, então ele deveria se identificar, ela poderia ser verbal ou escrita e seria direcionada, como eu disse no início do vídeo, para o presidente do conselho seccional, para o presidente da subseção ou diretamente para os tribunais de ética, beleza? É assim, artigo 56 do Código de Ética, dá uma lidinha lá, responde essa questão aqui embaixo, veja se você acerta, comenta se você gostar, beleza? Até a próxima dica, galera!